Eu estava um pouco ruim da minha rinite. Passei a semana bem e hoje, adivinha? A rinite voltou em cheio. Passamos a tarde ali visitando a vó da Valéria e quero dizer para vocês que é uma satisfação poder mais uma vez estar aqui com vocês nesse domingo. E nós vamos caminhar juntos até quando eu não sei, né, Gilberto? Eu sei que vai até acabar o Apocalipse. Pode ser por 3 meses, menos ou mais. Mas vamos estudar um pouquinho sobre esse livro tão importante que faz parte da nossa história como Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse livro é fundamental para entendermos os últimos eventos que antecederão a volta de Jesus. Então a sua presença aqui é muito importante. E se você tem um amigo que precisa conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre a Bíblia, está precisando de salvação, convida ele para estar aqui. Se ele não aceitar, ora por ele, convida de novo, porque temos muito que aprender ao longo dessa jornada, dessa série sobre o Apocalipse. Eu gostaria de que vocês que trouxeram suas Bíblias abrissem, obviamente, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, o capítulo 1. Antes de falar o verso, eu gostaria que pudéssemos fazer mais uma oração. Então, Apocalipse, capítulo 1, você que encontrou, mantenha sua Bíblia aberta e feche os seus olhos. A Bíblia permanece aberta e os olhos fechados para falarmos com Deus mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Criador, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus, por toda a eternidade. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e a razão de estarmos aqui é o Senhor. Que o Senhor Deus nos capacite neste momento para que possamos entender a tua palavra e juntos crescermos na graça e no conhecimento da mesma. E que esse conhecimento possa transformar o nosso ser em pessoas melhores. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu fazer um teste aqui se vai funcionar o meu slide. Ok. E o passador. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Cássio vai ter que me ajudar ali, talvez. Nós estudamos no estudo passado sobre o Apocalipse. E nós vimos que sempre quando se fala em Apocalipse, a gente já pensa naquele cenário catastrófico, esses prédios aqui do bairro aqui, tudo caído, tombado, ninguém morando. Aquele cenário devastador, cenário de guerra. Pelo menos é isso que se desenha no mundo quando a gente fala de Apocalipse. Quer ver só? Vai lá no Google, não agora, depois você vai lá e coloca assim, ó, cenas apocalípticas. Aí você clica lá na guia de imagens para você ver. Aí você vai entender o que eu estou falando. É só cenas de desastres. E é isso que as pessoas têm associado de forma direta quando se fala em Apocalipse. Mas na semana passada, no domingo, nós estudamos e entendemos que o Apocalipse não é nada disso. O Apocalipse literalmente significa revelação e não assombro, certo? Então nós vimos na semana passada que o Apocalipse é uma carta de amor de Deus para nós, ok? Porque o Apocalipse, apesar de relatar muitos eventos que são de fato eventos tristes, especialmente lá no capítulo 15, onde fala sobre os flagelos do Apocalipse, nós falamos um pouquinho hoje no estudo, hoje à tarde, né, Valéria? É de fato assustador. Passar por aquelas cenas, de fato, é um negócio que, olha, eu não queria. E é por isso que eu estou aqui. Mas esses flagelos que o Apocalipse aponta, eles só vão alcançar aqueles que rejeitaram a Cristo. Então o Apocalipse é uma carta de amor para Deus porque ele antecipa o resultado das nossas escolhas. Nós sabemos que só haverá 2 caminhos. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e aqueles que não aceitaram. Aqueles que não aceitaram, infelizmente, passarão por todas essas
esses flagelos. Porém, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, entregaram a vida a Ele, passaram pelo batismo e vivem uma vida de acordo com o que a Bíblia orienta, não há nada que temer. Para nós, que assim aceitamos, só vem a parte boa. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a herança daqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. E a herança daqueles que o rejeitaram, infelizmente, será passar pelas consequências da morte e a morte eterna. Então, é uma carta de amor de Deus para nós, porque Ele coloca diante de cada um de nós dois caminhos, a vida ou a morte. A escolha é uma escolha pessoal. E eu não posso escolher por ninguém, eu só escolho por mim mesmo. Isso foi o que entendemos no estudo passado. Apocalipse é uma carta de amor para Deus, porque Ele aponta para cada um de nós o resultado das nossas escolhas. O resultado das nossas escolhas estará descrito no Apocalipse. Mas vamos avançar um pouquinho e nós demos apenas uma introdução na semana passada e a gente precisa entender alguns conceitos que vai ser úteis para a gente mais adiante do nosso estudo do Apocalipse. Ainda estamos no capítulo 1 e hoje não vamos sair do capítulo 1 ainda. Precisamos entender alguns assuntos. E abra lá no capítulo 1, verso 4 até o verso 8, nós vamos ler agora. Apocalipse, capítulo 1, o verso 4 até o verso 8. E diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem. O nosso estudo de hoje vai se concentrar nesse texto. Vamos ver se vai funcionar aqui agora. Ok. João começa dizendo o seguinte: as 7 igrejas da Ásia. E para entendermos melhor o contexto, eu trouxe aqui alguns conceitos sobre a Ásia. Nós temos hoje o continente asiático. Para quem estuda geografia, é um dos 5 continentes que nós temos, continente asiático. Mas essa Ásia diz respeito ao continente ou não? Na verdade, não. A Ásia, daquele período em que se refere o livro de João, era a província romana da Ásia. Ela tinha 480 quilômetros de leste a oeste e 420 de norte a sul. E atualmente, para quem gosta da geografia, atualmente a Ásia hoje é conhecida como Ásia Menor e fica lá na República da Turquia, na parte ocidental do que hoje conhecemos ali da Turquia. Deixa eu voltar aqui Eu trouxe esse mapa aqui. Esse mapa é um modelo um pouquinho antigo, mas aqui dá para a gente entender onde fica a Ásia. Ela é cercada na parte norte pelo Mar Egeu, aqui, Mar Egeu, e na parte de baixo, Mar Negro, e a parte de baixo, o Mar Egeu, e mais nessa parte aqui, o Mar Mediterrâneo. Então ela fica ali próximo da Grécia, mais abaixo está o Egito, aqui nessa parte que seria mais ou menos por aqui, nós vamos ver agora, onde ficaria Israel. Então essa parte aqui assim, onde eu estou destacando, era a Ásia dos tempos de João, ok?
hoje conhecido como Ásia Menor, que fica na Turquia. Aqui temos um mapa um pouquinho ampliado. Aqui é o recurso do Google Maps, mais moderno um pouquinho. E dá para a gente ter uma visão melhor do que do mapa anterior. Então aqui está a Turquia, a Ásia Menor, essa parte aqui, não pega mais ao oriente, mas ao ocidente da Turquia, onde ficava. Aqui temos o Egito na parte sul, bem nesse local aqui é onde está Israel. Israel. Se observarmos por esse mapa, a gente vai ver, parece pertinho. Com os recursos atuais que temos, aviões, barcos de alta velocidade, trens, balas, a gente fala assim, esse negócio aqui é bem pertinho. Mas considerando os barcos, a vela daquele período, é um local distante de Jerusalém. É um local distante, pois Jerusalém está mais ou menos por aqui. Então daqui para cá levaria um tempinho de viagem. Dias, ou às vezes até meses de navio. E por que então que eles estavam aqui e não em Jerusalém? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Mantenha aberto no livro de Apocalipse, tá? Mas vai lá no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Vamos entender por que João estava lá na Ásia, onde estava a ilha de Patmos, e não em Jerusalém. Atos, capítulo 1. O verso que nós vamos ler é o verso 8. Atos 1:8 diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Até aos confins da terra. Então, em Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jerusalém, como a gente viu, estava aqui. E aqui seriam os confins da terra. No ano 70, os romanos invadiram Jerusalém e destruíram totalmente a cidade, destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo. Mas um pouco antes disso acontecer, a igreja mãe, representada pela igreja primitiva, ela deixou Jerusalém e ela foi para a Ásia Menor. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Aqui é um local mais aproximado um pouquinho. Aqui nós já vemos Jerusalém, onde está Israel, a Turquia, e essa parte aqui seria a parte onde a gente concentra o tema do nosso estudo, que é o tema do Apocalipse. Então, se você tiver alguma curiosidade, você coloca lá no mapa Turquia, lá no Google Maps, e aí você pode aproximar para entender um pouquinho melhor a geografia. Aqui, por exemplo, está Esmirna. E uma dessas ilhas aqui é a ilha de Patmos, onde estava aprisionado João, o discípulo amado. Então, a província romana, como nós vimos, ela era uma província com 480 quilômetros de leste a oeste e 420 de norte a sul, localizada atualmente ao ocidente da atual Turquia e é conhecido como a Ásia Menor, a República da Turquia. Porém, antes de ser considerada a Ásia Menor, a província da Ásia, isso já foi nos tempos romanos, antes era o reino de Pérgamo. Nós vemos no Apocalipse, como nós vamos ver mais adiante, que Pérgamo era uma das cidades às quais João direcionou essas cartas. Okay? Então aqui a gente viu ali sobre Pérgamo, e o reino de Pérgamo era anterior aos romanos. Para quem talvez estudou sobre as profecias de Daniel, ele teve uma visão e lá ele viu uma estátua. Essa estátua, ela tinha parte de 3 diferentes metais. Começava pelo ouro, prata, bronze e o ferro. E por fim o ferro misturado com o barro. Então representava ali uma sucessão de reinos. A gente está estudando Apocalipse, depois a gente pode ver sobre Daniel, viu? Mas Babilônia, a sucessão era a seguinte: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e depois Roma. Então, nessa sucessão de reinos, Roma era o quarto. E Roma sucedeu a Grécia. Então, no período grego, era o reino de Pérgamo, durante o domínio grego. Depois vem Roma, domina todo o mundo. Então, vence a Grécia e assume esse domínio.
e aí colocam outro nome. Passa a ser, então, a Ásia, a província romana da Ásia. Então tinha uma mistura de cultura, porque assim, os gregos foram lá e implantaram a sua cultura. Os romanos vêm, destroem os gregos e agora eles tentam implantar a sua cultura. Mas sabe que não é um negócio do dia para a noite. Para mudar uma cultura, às vezes passa-se anos e às vezes até séculos. E como não tinha as mídias digitais para influenciar como hoje temos, era um processo mais demorado ainda. Então, para quem vivia nessa região da Ásia, hoje é conhecido como Ásia Menor, a província da Ásia romana, eles tinham muita influência tanto dos gregos como dos romanos, porque estava num período de transição onde Roma havia vencido a Grécia e tentava, neste momento, implantar ali a sua cultura. Mas muitas pessoas ainda traziam muitos hábitos da cultura grega, e esse local, que antes do reino de Pérgamo e agora a província romana da Ásia, era um centro de influência para todo mundo que passava por ali. Então, eles exerciam esse domínio sobre as pessoas que ali viviam e tentavam implantar a sua influência e a sua cultura. Essa região também era muito conhecida por Paulo. Como a gente pode ver, não vamos abrir todos esses textos para não se prolongar muito, mas essa região também era conhecida por Paulo e não apenas por João. Então, em Atos 18 e também no 19, a gente vê que Paulo passou alguns meses nessas cidades, nessa província da Ásia. E três das cartas que Paulo escreveu foram direcionadas a igrejas ou a pessoas que estavam nessa região. Como, por exemplo, a carta aos Efésios, Colossenses e também a Filemão. Essas 3 cartas foram direcionadas para essa região. Ok? E na primeira carta a Timóteo, que era responsável ali pela igreja de Éfeso e que também assistia às igrejas que estavam ali, a gente vê que existia uma comunidade cristã que era bem sucedida naquele local. E isso era um resultado da liderança de João como apóstolo, que segundo a tradição ele vivia na cidade de Éfeso, assistia à cidade de Éfeso e exercia ali um pastoreio sobre aquelas cidades circunvizinhas ali. Então ele tinha toda essa proximidade e essa liderança ali, uma ligação íntima com as cidades daquela região da Ásia Menor, ok? Então, a importância da Ásia como centro cristão, ela aumentou ainda mais um pouco antes do ano 70, quando a igreja deixou Jerusalém e se mudou para a Ásia. Por instrução profética, eles deixaram Jerusalém, sabendo que a cidade seria destruída, atentaram-se ao chamado de Deus e foram para esse local. Então, a liderança exercida por João, que morava em Éfeso, contribuiu para que essa influência dos cristãos nessa região aumentasse. Ok? Volta só o som para meu... Isso, passa a próxima aqui. Para frente. Aqui está passando... Isso. E as 7 igrejas da Ásia têm uma curiosidade que ela é fundamental para a nossa compreensão de alguns aspectos do Apocalipse. As 7 igrejas elas constituem apenas a primeira série de 7 no Apocalipse. A gente vai ver aí no próprio capítulo 1, o verso 4, a gente vê também sobre 7 espíritos. No verso 12, 7 candeeiros, no verso 16, 7 estrelas. Em outros capítulos a gente vê 7 lâmpadas de fogo, um livro com 7 selos, os 7 chifres e os 7 olhos do cordeiro, 7 anjos com 7 trombetas, 7 trovões, um dragão com 7 cabeças e 7 coroas, uma besta com 7 cabeças, 7 anjos com 7 taças contendo as 7 últimas pragas, e a besta escarlate com 7 cabeças, que também são 7 montes e 7 reis. Então, o livro do Apocalipse, na verdade, toda a Bíblia, ela tem o número 7 bem evidenciado em vários aspectos, e a gente precisa entender o que significa o número 7 sempre que a Bíblia se refere. Porque... Passa mais um, Acácio, por favor. Pode passar mais um? Porque tem uma curiosidade. Quem olha ali, pelo menos eu, a primeira vez que eu li esse texto, as 7 igrejas da Ásia, eu pensei o quê? Não, essas 7 igrejas da Ásia é porque na Ásia só tem 7 igrejas. E eu acho que essa é a ideia predominante
de todo mundo, que na Ásia só existiam 7 igrejas. Mas, na verdade, isso não é uma verdade, porque na Ásia existiam mais igrejas. Volta um, por favor, Acácio, eu acho que passou 2 aqui. O número 7, quando ele é usado de maneira simbólica, ele geralmente indica plenitude ou perfeição. Então, na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, quando a gente estuda sobre o número 7, não necessariamente está indicando uma precisão sobre aquele elemento. Existiam mais igrejas do que 7 na Ásia. Para a gente entender só um pouquinho, vamos voltar lá no Gênesis. Lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz, e assim Deus vai criando ao longo de quantos dias? Quantos dias? 7. Tá que Deus criou, alguém falou 6 aí, é que no 7º dia Deus cria só o espaço temporal do sábado. Mas tudo que é criação, Deus faz em 6 dias, mas a semana literal da criação são 7 dias, ok? Agora eu pergunto, Deus não tinha poder para criar num dia só, não? Tinha ou não tinha? Ele não podia chegar ali e falar, haja luz, sol, firmamento, haja peixes, haja aves, haja tudo? Ele poderia, não tenha dúvida disso. Mas Deus, ele cria num período de quantos dias? 7. Para indicar, sabe o quê? Que a criação naquele momento era algo pleno e perfeito. Então sempre, ou melhor, quase sempre que o número 7 está relacionado a alguma situação, é para indicar a plenitude ou perfeição. Que aquela situação se aplica não só a determinado grupo, mas aplica-se a um todo. Portanto, o Senhor escolheu as 7 igrejas aqui mencionadas por serem típicas da condição da igreja como um todo, tanto nos tempos apostólicos, quanto por toda a era cristã. Okay? Então, quando João, inspirado por Deus, dirige a carta às 7 igrejas, ele não está dizendo, é só essas 7 igrejas aqui. Não. João está dizendo aqui, essas igrejas elas representam todas as igrejas daquele período e também por toda a história da igreja ao longo da era cristã. Inclusive, como nós veremos mais adiante, a igreja atual. A igreja do momento atual, representada pela igreja de Laodiceia. As condições da igreja nos dias de João em primeiro plano. Então veja bem, aquelas cartas elas foram direcionadas para aquelas igrejas porque elas continham características peculiares e algumas delas exclusivas da igreja daquela localidade. Eu, por exemplo, frequento na igreja do Bairro Novo. Lá a igreja tem algumas características que aqui não tem. Quer ver só? Lá todo sábado, sem exceção, tem junta panela na igreja. Tem aqui? Não tem. Característica diferente. Ok? Então, lá tem outras características diferentes das igrejas daqui. Quer ver só? No domingo lá, no domingo não dá stand de gente, não. Aqui tem mais gente do que lá, no domingo. No sábado já tem mais gente do que aqui. Então, cada igreja ela tinha sua característica, e quando João escreve as igrejas, ele está escrevendo sobre uma característica daquela igreja, mas essas características elas também se apresentam, a gente vai analisar no nosso próximo estudo, que também se aplica a períodos em que a igreja passou. Desde o início da era cristã, quando a gente leu em Atos, Jesus disse, permaneçam em Jerusalém, até que dos céus sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então essas igrejas elas também representam períodos desde o início da era da igreja até o momento atual, que vai terminar com a volta de Jesus. Ok? Então o número 7 significa exatamente isso. Ela se aplicava não somente às 7 igrejas. Essas 7 igrejas representavam toda a igreja daquela época, inclusive da era atual. E quando João escreve, ele tinha que escrever um negócio de verdade. Porque se eu falo assim, se eu chego lá na minha igreja e falo assim, eu vou escrever uma carta lá para a igreja de Leão de Judá. E eu escrevo nessa carta, vocês do Leão de Judá são mal-humorados, vocês não recebem bem as pessoas.
eu não estaria falando algo verdadeiro, porque pelo menos eu sou muito bem recebido toda vez que venho aqui. Então João não podia escrever uma coisa aleatória sobre aquela igreja, simplesmente falar, não, isso aqui só representa algo futuro. Não, também representava alguma característica daquela igreja. Porque se João, porventura, fizesse alguma afirmação que não fosse verdade para aquela igreja, obviamente que essa mensagem não seria bem recebida naquela localidade. E obviamente que João também passaria como um falso profeta ao fazer uma afirmação que não era verdadeira em relação àquela igreja. Então todas as afirmações que João faz em cada igreja eram uma realidade prática daquela igreja, mas também tinha os seus simbolismos. Ok? Pode avançar, Cássio, por favor? Então, João, ele volta lá mais um pouquinho, acho que passou mais de um. Relevância das mensagens para a história posterior. Né? O estudo da história revela que, de fato, essas mensagens elas se aplicam aos 7 períodos que abrangem toda a história da igreja. E ao longo da história cristã, toda a igreja ela seria capaz de encontrar suas características e necessidades retratadas em uma ou mais dessas mensagens. Portanto, podemos dizer que as cartas elas têm aplicação universal, além da aplicação local nos dias de João e da aplicação história em períodos sucessivos. Então, nós vamos analisar essas cartas direcionadas a cada uma das igrejas. Vocês já são convidados para estar aqui. E vocês vão ver que quando a gente estudar sobre Laodiceia, por exemplo, que representa o último período da igreja de Cristo aqui nessa terra, você vai falar assim, isso aí parece que João estava escrevendo para a gente. Vocês vão entender que parecia que o João estava visitando as igrejas atuais. Mas não. Ele escrevia a igreja de Laodiceia, era uma condição da igreja de Laodiceia, mas infelizmente também reflete a realidade da igreja nesse último período da história em que vivemos. Então, essas características que a gente vai analisar, a gente pode analisar uma dessas cartas determinada a uma igreja e falar assim, não, isso aqui é uma característica que também tem na igreja atual. Mas a igreja que melhor representa o momento atual é a igreja do período de Laodiceia, como nós veremos no nosso próximo estudo. Avança um pouquinho, Cássio, por favor. E João, ao avançar para o fim do texto, ele destaca alguns aspectos. Vamos voltar no capítulo 1 de Apocalipse, tá? Apocalipse, nós estávamos em Atos, lá em Apocalipse, o capítulo 1. Tem algumas coisas bem importantes que nós precisamos entender nesse verso. Olha só, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ok. Então, quando quando João escreve da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, não está falando sobre, quando ele fala sobre vir, não que Jesus virá. Mas seria melhor aplicado se a gente utilizasse ser, o verbo ser, daquele que era, que é e que há de ser. João destaca quando ele faz essa afirmação sobre a eternidade de Deus. Então, Deus, como todos nós sabemos, é eterno. E o que é eterno não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus, ele é eterno. Então, a mensagem do Apocalipse direcionada a essa igreja não foi uma invenção da cabeça de João. Não. Foi uma inspiração que veio da parte de Deus. E destaca também, no mesmo verso, sobre os 7 espíritos. Como nós vimos, o número 7, às vezes, ele é simbólico. Então, algumas pessoas entendem, não há como afirmar o que eu vou dizer aqui, tá? Mas há um entendimento de que os 7 espíritos pode ser uma referência ao Espírito Santo. Então, quando fala os sete espíritos, pode dizer que o Espírito Santo atuava em todas as igrejas. Pode ser uma referência. Não há como afirmar. Mas tratando do simbolismo do número 7 na Bíblia, nós entendemos que pode ser a atuação perfeita do Espírito Santo em todas as igrejas, tanto daquele tempo quanto em todas as eras posteriores. E também fala sobre Jesus, que é da parte de Jesus, e a Bíblia fala como uma fiel testemunha. E por que a fiel testemunha? Por ser o representante perfeito do caráter, da mente e da vontade de Deus a toda a humanidade. Jesus, quando deixou o céu para vir a essa terra, assumir a forma humana,
e se tornar como um de nós, morrer pelos nossos pecados, ele era a testemunha de Deus. Todos nós sabemos que a gente não consegue ver Deus face a face, mas Jesus, através do seu trabalho intercessor em favor da humanidade, a ponto de dar a sua própria vida, ele foi a testemunha fiel de Jesus sobre o amor de Deus. Não há nesse mundo alguém que poderia testemunhar melhor do amor de Deus do que o próprio Jesus. Portanto, Jesus, ele é a fiel testemunha. E ele também é tratado lá como primogênito dos mortos. Primogênito. O que é primogênito? Primogênito é o primeiro. É o primeiro. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Não? Se não foi, quem foi o primeiro? Moisés? Moisés, não foi? Moisés ressuscitou antes de Jesus. Nós sabemos disso porque lá no fim do livro de Deuteronômio, fala que Deus chamou Moisés para que ele subisse ao monte que ele ia descansar. Lá de cima do monte, ele olha toda a terra para onde, depois do rio Jordão, para onde o povo de Israel iria atravessar e tomar posse. Então ele morre lá em cima do monte. Só que lá na transfiguração, quando Jesus está aqui neste mundo, ele sobe ao monte e lá está quem? Moisés e Elias. Então, se Moisés lá estava e ele havia morrido antes, é porque Moisés ressuscitou. E nós temos a certeza e a convicção de que Moisés ressuscitou. Então, Moisés foi o primeiro. E por que então que Jesus é considerado o primogênito dos mortos se ele não foi o primeiro? O primogênito dos mortos é porque todos os que ressuscitaram antes e depois de Cristo foram libertos das garras da morte em virtude do seu triunfo sobre a morte. Se Jesus não viesse depois e morresse e ressuscitasse, Moisés não teria ressuscitado. Moisés só ressuscitou porque Jesus triunfou sobre a morte. E todos aqueles, antes e depois de Jesus, que ressuscitaram, todos esses, inclusive Lázaro, que morreu e ressuscitou pelo próprio Jesus, antes da sua ressurreição, todos esses só ressuscitaram porque Jesus ressuscitaria depois. Porque Jesus triunfaria sobre a morte. Então ele é o primogênito porque todos que ressuscitaram só ressuscitaram a partir da ressurreição de Jesus e do seu triunfo sobre a morte. E também caracteriza Jesus como soberano. E por que o soberano? Pois ele pagou o preço do resgate com seu próprio sangue. Apesar de muitos não reconhecerem a soberania de Jesus na sua vida, no fim da história deste mundo, todos, querendo ou não, todos aqueles que hoje não aceitam como o Senhor soberano de suas vidas, terão que aceitar de uma forma ou outra. Todos reconhecerão, mesmo estando salvo, no momento em que todo joelho se dobrará diante de Jesus e reconhecerá que Ele é Deus e que Ele é justo. Por isso Ele é o soberano. Mais um, Cássio. E Jesus Cristo, como governante supremo do universo, Ele fez de sua igreja um reino. Veja o que diz no verso 6. Olha só o verso 6. E nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Jesus, quando Ele veio, Ele fez desse universo o seu reino. E aqueles que o aceitam são os seus, não somente súditos, mas os seus sacerdotes. Então todos que o aceitam, que aceitam a salvação oferecida por Ele, são transformados em sacerdotes. Nós fazemos parte de um reino, cujo rei é o próprio Cristo. E o que é o sacerdote? O sacerdote, desde os tempos levíticos, o sacerdote é aquele que intercede a Deus pelo povo. É aquele que oferece sacrifícios. O sacerdote é aquele que apresenta os sacrifícios a Deus. Sempre que o povo de Israel queria consultar a Deus, o que eles faziam? Recorrer a quem? Ao sacerdote. Então, quando Deus, Jesus, morre e nos transforma em sacerdotes, sabe o que Ele está dizendo?
que nós não precisamos mais da intercessão humana. Nós podemos, como sacerdotes, nos direcionar de forma direta a Deus e pedir a bênção sem a intercessão de outra pessoa. Nesse momento, a função de Cristo, ele era o nosso sumo sacerdote. Então, o nosso papel como sacerdote, nós podemos interceder por nós de forma direta e também interceder pelas outras pessoas sem outra figura humana. Infelizmente, muitas pessoas, por ausência de conhecimento, elas têm confessado os seus pecados a pessoas. Mas quando Jesus morre na cruz e nos torna sacerdotes, Ele está dizendo que nós não precisamos mais da intercessão da figura humana. Eu sei que muitas pessoas, de forma, às vezes, sinceras, têm confessado seus pecados aos padres. Mas a figura humana é totalmente dispensável neste momento, porque todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador são considerados sacerdote. Ele continua dizendo: a Cristo a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No verso 7, passa mais um, por favor, Acácio. O verso 7 é um verso muito importante para nós como adventistas do sétimo dia. Esse verso retrata sobre a volta de Jesus. E esse verso ele destaca o personagem e o tema do Apocalipse. Na verdade, esse texto que nós estudamos. Jesus, ele é o personagem central, não somente do Apocalipse, mas também de toda a Bíblia. E João, ele repete isso em vários momentos do Apocalipse, às vezes de forma até insistente demais, de que Jesus é o personagem central. E o tema é o seu retorno. E no verso 7 diz o quê? Abra sua Bíblia. Olha aí o que diz aí no verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. João, ele usa o verbo vem, é um verbo no presente, para indicar algo que vai acontecer no futuro. Mas ele usa o verbo no presente para indicar algo que está no futuro, mas é algo que está iminente. Há quase 2000 anos atrás, João acreditava na iminência da volta de Jesus. Há quase 2000 anos atrás. E quando eu olho hoje, eu vejo tantas pessoas, às vezes, pensando que Jesus vai demorar a voltar. Às vezes, prorroga uma decisão que pode lhe custar não somente a vida, mas a vida eterna. Paulo, quando ele diz assim: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Todos os apóstolos acreditavam piamente de que Jesus voltaria em seu tempo. Hoje, eu também acredito na mesma coisa. Eu acredito que Jesus vai voltar na minha geração. Mas tem muita gente que ainda pensa que Jesus vai demorar a voltar e quer curtir a vida um pouquinho mais, quer tratar dos negócios, priorizar um pouquinho, talvez a faculdade, talvez passar num concurso, talvez ver o sucesso de um empreendimento. Mas João já tinha em mente que a volta de Jesus era algo iminente. Por isso ele usa um verbo no presente para indicar algo que estava no futuro. Se ele acreditasse que Jesus voltaria muito tempo depois, ele talvez teria usado o verbo virá. Mas ele usa eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. A volta de Jesus é um evento iminente para nós hoje. Então a decisão não pode ser prorrogada. Esse verso também destaca como Jesus virá. Como Jesus virá. O verso diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Todo olho. Todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus verão ele vindo nas nuvens dos céus. Infelizmente, muitas pessoas têm espalhado por aí a ideia de que ele virá de forma secreta, arrebatados. Viram até filme, deixados para trás. A Bíblia deixa bem claro, não há sombra de dúvida, não há como questionar o texto, é literal.
Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. E fala o quê? Até quantos o traspassaram. Quando Jesus estava na cruz, um soldado com uma lança furou o seu lado. Mas em um determinado momento, quando Jesus se dirigia ao sumo sacerdote, ele diz assim para ele: desde agora verás o céu aberto e o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Essas pessoas que estavam lá, que perfuraram o lado de Jesus, não somente esses, mas todos aqueles que tiveram em suas mãos o poder de libertar Jesus da morte e não o fizeram, todas essas pessoas, elas ressuscitarão somente para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus e depois morrerão novamente e aguardarão o milênio mortos, onde ressuscitarão uma terceira vez para receber a sua recompensa final. Então a volta de Jesus ela é destacada como sendo algo visível, literal e que todos os que estiverem vivos terão a oportunidade, alguns a alegria, para outros a tristeza de ver Jesus voltar, porque estarão perdidos para sempre. E o verso também diz, no finalzinho, o resultado de rejeitar a salvação que Cristo oferece. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Ô misericórdia. Eu não quero lamentar a volta de Jesus. Eu quero estar do lado daqueles que vão celebrar a volta de Jesus. Daqueles que vão olhar para Jesus vindo nas nuvens dos céus e vai dizer: esse é o nosso Deus em quem esperávamos e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eu quero estar desse lado e não do lado daqueles que se lamentarão. A escolha sobre o lado que vamos estar é individual, como eu disse no começo. E a lamentação é somente para aqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador. Passa mais um, por favor. E João, ele termina essa dedicatória às igrejas reconhecendo a eternidade de Deus, exatamente como ele começou no verso 4. Olha só como diz lá no verso 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. E o verso 8, olha só. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João termina como começou. Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Para João, Jesus, ele não estava no centro. Ele estava em tudo. Ele era o começo e ele era o último. Então João reconhece a eternidade de Deus e também reconhece a posição de Deus na vida dele. João era o primeiro e João era o último. João estava antes dos negócios e João estava depois. Deus estava antes dos negócios e depois. Antes de qualquer tomada de decisão, Deus ocupava a vida de João. E muitas vezes temos deixado Jesus lá no finalzinho. Se sobrar um tempo. Se sobrar. Mas infelizmente, muitos que têm deixado para depois. Se houver um tempinho, depois que a minha empresa tiver sucesso, depois que eu concluir a faculdade, depois que eu casar, depois que eu tiver filhos, aí depois que eu não tiver quase nada para oferecer, aí eu vou colocar Jesus ali naquele espacinho que sobra. Nós precisamos ser como João, colocar Jesus do começo ao fim da nossa vida. E certamente estaremos juntos com aqueles que olharão para Jesus vindo nas nuvens dos céus e exultaremos e nos alegraremos. Eu só posso perguntar a você e eu não preciso da tua resposta. Mas responda para Deus. De que lado você quer estar? As suas atitudes hoje. Se Jesus voltasse, onde Ele estaria na sua vida? E de qual lado as suas decisões de hoje te colocaria? Do lado dos que celebram ou do lado dos que lamentam? Quando você sair daqui, pense nisso.
Mas pense também agora, neste momento, enquanto vocês vão ouvir uma bela música cantada pela Lani Voss. E pense de que lado você quer estar. O convite ainda está estendido. Ele te chama. E o que você vai dizer? Onde você está? Por que demoras? Eu estou aqui para te encontrar. Faz muito tempo que não falamos em oração, que não caminhamos juntos. Você é a razão do sacrifício que fiz. Na cruz o riso tomou o lugar da dor. Quando vi seu rosto, ao olhar pra você, a chance de estarmos juntos, tive forças pra continuar. Hoje eu te chamo, vem pra mim, volta pra mim, volta aos meus braços. O céu está chegando e quero te mostrar os segredos do universo. Hoje eu te chamo, vem pra mim, volta pra mim, volta aos meus braços. Eu te amo, meu filho, e estou a te esperar. Não lembro do teu passado, eu não lembro dos teus erros. Só lembro do teu rosto, o rosto que vi na cruz. Eu espero por você, eu voltarei por você. Você é a razão do sacrifício que fiz. Hoje eu te chamo, vem pra mim, volta pra mim, volta aos meus braços. O céu está chegando e quero te mostrar os segredos do universo. Hoje eu te chamo, vem pra mim, volta pra mim, volta aos meus braços. Eu te amo, meu filho, e estou a te esperar. Onde você está? Por que demoras? Onde você está? Eu estou aqui.
Deus ainda está chamando. Quanto tempo vai demorar para responder ao convite? Ainda teremos muitas outras noites. Mas se você sentir o chamado de Deus, não precisa esperar até o fim da série. Não precisa. Pode procurar o irmão Gilberto, pode procurar o Acácio, ou qualquer um membro dessa igreja. Eles vão te direcionar o que você tem que fazer, a decisão que você precisa tomar, as mudanças que você precisa fazer, tudo à luz da Bíblia, claro, para estar ao lado de Cristo. E para nós, é a maior satisfação do mundo, é trabalhar pela salvação das pessoas. O sacrifício que Cristo fez em nosso favor, não dá para comparar com qualquer esforço que façamos, não dá. O sacrifício foi muito maior, muito maior. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E a nossa série continua. São nossos convidados. Quer entender os aspectos, as cartas dirigidas, o que cada uma dessas cartas diz para cada uma das igrejas. E se a igreja de Laodiceia é a igreja representativa do nosso momento, não perca os próximos encontros. Sem dúvida, nossa mente em relação ao Apocalipse vai se abrir. E esse livro vai ser, para muitos que vierem todas as noites, vocês vão chegar lá no fim e falar assim: esse é o melhor livro da Bíblia. É o livro que eu mais gostei quando compreendemos o Apocalipse. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que possamos fazer um esforço extra para que no próximo domingo estejamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre as verdades que Deus tem para revelar a cada um de nós. Gostaria de convidar vocês a se colocarem em pé neste momento para juntos falarmos com Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor é Deus que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador. O Senhor é Deus é o nosso Deus que também nos mantém todos os dias. Muitas vezes, ó Deus, temos deixado o Senhor ocupar o espaço que sobra e às vezes nem sobra. E muitos de nós, algumas pessoas que aqui estão, ainda não confirmaram o Senhor como Salvador de sua vida. E precisa, Deus, tomar essa decisão, porque a volta de Jesus é um evento iminente, assim como era para João, ainda mais para os nossos dias. Aqueles que estão aqui nessa noite, ó Deus, que ainda não tomaram a decisão ao teu lado, que possa, Deus, ser impressionados e que o teu Santo Espírito não nos deixe, ó Deus, em paz até que tome a decisão de caminhar ao teu lado. Que o teu Santo Espírito possa estar incomodando e impressionando para que muito em breve tenhamos a alegria de ver o resultado desse trabalho através de pessoas entregando a vida ao Senhor pelo batismo. Nosso trabalho, Deus, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E nós estamos fazendo isso neste momento. Que o teu Santo Espírito, aquele que exerce o trabalho de convencer os corações, possa atuar, ó Deus, a partir deste momento. E que assim, ó Deus, possamos fazer a nossa parte, certo de que o Senhor também fará a tua. Dê-nos força para tomar as decisões que precisam ser tomadas e decidir estar a cada dia ao seu lado. Agora sairemos da tua casa, mas que a tua presença seja permanente conosco e que estejamos aqui no próximo culto para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus